bem com você? Epa, peraí, você não tá conseguindo me ver? Ixi, só um segundo. Opa, e agora? Melhorou, né? Eu acho que a iluminação é importante pro vídeo, hein? E você? Tá produzindo conteúdo pra internet e tá sentindo dificuldade de montar um sistema de iluminação que potencialize seu material? Eu acho que eu posso te ajudar. Então cai de cabeça e vem comigo nesse curso de iluminação alternativa para conteúdo digital. E vamos descobrir juntos todas as possibilidades que a iluminação cênica pode te oferecer. Segue aqui uma lista do que você precisa para fazer o curso: papelão, ou MDF, ou alumínio. Você vai precisar ao menos de um plugue macho de tomada, ao menos 2 cabos para ligação elétrica com condutores isolados, ou um cabo unipolar ou multipolar, um bocal de lâmpada, uma lâmpada doméstica, se possível, extensões elétricas e adaptadores. No módulo 1, vamos discutir um pouco sobre as origens históricas da iluminação cênica e te ensinar o básico sobre fontes luminosas, suas características, aplicações, passando por tipos de fonte, cores, consumo, temperatura, posições e composições. Já no módulo 2, iremos passar pelo básico de elétrica necessário para a construção de um equipamento de luz alternativa. Faremos a leitura do projeto da fonte e de luz e o executaremos logo em seguida. No módulo 3, iremos primeiro te ajudar a montar um estúdio alternativo na sua casa, utilizando tanto materiais que você já possui, como a fonte de luz que vamos construir no módulo 2. Também, neste módulo, construiremos o sistema de iluminação que você irá montar para realizar a próxima etapa. No quarto e último módulo, você poderá executar a captação das imagens e vídeo que você projetou, tendo nosso trabalho executado em vídeo como guia. Para concluir, você vai sair do curso sabendo montar o seu próprio sistema de iluminação alternativa e terá um estúdio e equipamento de luz alternativos para usar em seus materiais. Como iniciamos? Bom, que tal uma breve história da iluminação cênica? A história da iluminação remonta à Grécia Antiga por volta do século V a.C., junto às encenações de tragédias e comédias feitas ao ar livre nos anfiteatros. As tragédias são uma forma de drama que se caracteriza pela sua seriedade e dignidade, pondo frequentemente em causa os deuses, o destino ou a sociedade. Já a comédia é um dos gêneros teatrais escrito geralmente em verso. Diferente das tragédias, em que os personagens eram nobres e heróis, nas comédias as personagens são pessoas comuns, do povo. E na maioria das vezes, os personagens são estereotipados. Os anfiteatros são arenas ovais ou circulares rodeadas de degraus a céu aberto, onde a luz do sol era utilizada para criar alguns efeitos de cena. Foi após a construção dos primeiros edifícios teatrais no século XVI, na Europa renascentista. O Renascimento é um período da história da Europa, aproximadamente entre meados do século XIV e o fim do século XVI. Foi um período de transformações evidentes na cultura, na sociedade, na economia, na política e na religião, caracterizando a transição do feudalismo para o capitalismo, e é visto como uma evolução em relação às estruturas medievais. O termo é comumente empregado para descrever os efeitos desse período nas artes, na filosofia e na ciência. Que muitos encenadores debruçaram-se sobre esta vertente, como Léon de Sommer, um dos precursores do pensamento de escurecer a plateia para que todo o foco se concentre no espaço cênico.
Nesta fase, o fogo assumiu então a função de iluminar o que antes era feito pelo sol. Eram utilizadas tochas, velas, lamparinas, algumas suspensas. O fator de incêndio tornava essa prática muito arriscada. Então, não façam isso em casa, crianças. Não existia no teatro a função do iluminador. A sua função era desempenhada pelos cenógrafos. Cenógrafo é o profissional que cria, conceitua, projeta e coordena a construção do cenário de teatro, de shows, de teledramaturgia, eventos e entretenimentos em geral. Ele supervisiona a realização e montagem de todos os espaços necessários à cena. Muitos deles arquitetos que no processo de desenvolvimento de dispositivos acabavam por colaborar significativamente para o desenvolvimento da iluminação, tal como Nicola Sabatini, que criou o primeiro sistema mecânico para controle de intensidade de luz, hoje conhecido como dimmer. Dimmers são dispositivos utilizados para variar a intensidade de corrente elétrica média em uma carga. Elas possuem gravadores que controlam a intensidade da luz produzida pelas lâmpadas. Mais tarde, que viria a ser aperfeiçoado pelo americano Samuel Pierpont Langley. A iluminação cênica viria a sofrer uma grande transformação com a descoberta das propriedades da energia elétrica. Desta forma, foi possível atribuir à luz um papel artístico e estético. Um dos pioneiros nesse campo foi Adolphe Appia, conhecido por criar efeitos e aproveitar os contrastes entre luz e sombra, além de utilizar as possibilidades da tridimensionalidade dos corpos dos atores e do cenário. Na parte técnica, foi notável o aperfeiçoamento da série de equipamentos com uma resistência de água e sal que, embora rudimentar, trouxe mais precisão ao controle de luz. Outras inovações foram a criação das primeiras unidades de medida, como o photocandle. Um foot candle é a medida da intensidade da luz produzida por uma vela à distância de um pé, um passo, 1 foot, sobre condições muito específicas. O photocandle é a unidade de medida de intensidade de luz usada nos Estados Unidos. Foot candle é uma unidade antiga de medida de intensidade de luz, equivalente a 10,76 lux. Acho que os técnicos de iluminação não traduzem foot candle nas instruções em português. Lux. Lux é a intensidade luminosa por unidade diária, ou seja, a iluminância por metro quadrado. É a quantidade de lumen por metro quadrado. Os países que usam o sistema métrico utilizam o lux como unidade básica. A origem do termo lux não é conhecida. Supõe-se que seja referente a lumens, uma medida de luz multiplicado por 10. E lumen. Lumen é a unidade de medida da luz emitida por uma lâmpada. A partir de 1900, os primeiros refletores propriamente ditos começavam a serem aperfeiçoados e, com isso, houve uma melhoria no direcionamento e focagem da iluminação. Leone de Somme Portaleone foi um dramaturgo, diretor, ator, poeta, tradutor e tratador judaico-italiano. Nasceu em 1525 em Mantua, na Itália. Ele viveu a maior parte de sua vida na sua cidade natal, até sua morte no final do século XVI, também em sua cidade natal. Nicola Sabatini foi um arquiteto italiano do Barroco, nascido em 1564 na cidade de Pesaro.
foi extremamente influente na época por seus projetos pioneiros e inventivos de teatro, cenários, iluminação e maquinária para palco. Faleceu em 25 de dezembro de 1654. Samuel Pierpont Langley foi um astrônomo e físico, inventor do bolômetro e pioneiro da aviação. Nasceu em 22 de agosto de 1834 e faleceu em 27 de fevereiro de 1906. Também ficou conhecido por suas proposições da física solar. Adolf Appia foi um arquiteto e encenador suíço cujas teorias, especialmente no campo interpretativo da luz, ajudaram a criar e concretizar as encenações simbolistas do século XX. Nasceu dia 1º de setembro de 1862 e faleceu dia 29 de fevereiro de 1928. Bom, é isso. Até lá!